Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Priscila. Muito prazer conhecê-los, mesmo que virtualmente. Estamos iniciando a nossa disciplina Psicologia da Educação, né? Infelizmente, nesse modo virtual, mas penso que brevemente iremos nos encontrar, porque no curso de Psicologia nós ainda temos mais 2 disciplinas para ministrar. Eu tenho mais 2 disciplinas que são da minha orçada para ministrar a vocês, né? Como vocês são ingressantes, nós iniciamos com a Psicologia da Educação, né? No segundo período vocês terão Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, e no terceiro período vocês terão Psicogênese da Linguagem Oral e Escrita, tá? Todo mundo conseguiu receber o material, conseguiu receber a ementa da nossa disciplina, do ensino emergencial e o livro? Todo mundo conseguiu? Se vocês conseguissem se manifestar, seria ótimo. Deixa eu abrir o chat aqui. Vocês podem falar pelo chat comigo, tá? Letícia. Oi? Boa noite. Boa noite. O pessoal tá entrando aqui. Que bom, que bom. Que bom que o pessoal tá conseguindo entrar. A turma equivale a quantas pessoas? Quantos vocês são? Ao todo? Deixa eu abrir aqui o diário de turma de vocês. $40 ao todo, se não me engano. São 40, deixa eu olhar aqui o diário. Isso, são 40. Certinho. No plano de aula de vocês, no diário de classe, está 40. A Tayane está colocando 42, né? Ainda que eu me confundi, professora. Muito bem. Eu tô conseguindo gravar a aula, né? Mas eu já vou explicar direitinho como é que nós vamos funcionar. Todo mundo conseguiu ler a ementa? Todo mundo conseguiu visualizá-la? Eu mandei no grupo. Todo mundo olhou, todo mundo viu. Ótimo. Pessoal. Eu tô vendo agora, abrindo as coisas, e mulher, 400 e poucas páginas. Nós vamos selecionar os capítulos, por isso que eu pedi para ver a ementa antes, tá? Não é o livro todo, obviamente, é impossível, humanamente impossível trabalhar nesses 15 dias, né? Nem quando nós estamos em aula convencional, o livro não é todo trabalhado. E aí são selecionados alguns capítulos para que nós possamos trabalhar, né, bem pontualmente, de acordo com a proposta da nossa disciplina. E aí eu vou pegar aqui a ementa. A nossa disciplina é Psicologia da Educação. Alguém já estudou Psicologia aqui, tirando o Marley? Marley não está aí presente, né? Tirando o Marley, alguém já estudou Psicologia? Alguém já fez uma outra graduação? Ou é a primeira graduação de todo mundo? Tirando o Marley, né? O Marley de Cássio. Creio eu que seja a primeira graduação de muitos. Tem o Marley e tem, acho que o Francisco, que tem graduação em outra área. Certo. O Marley é colega de profissão, né, gente? Eu sou psicóloga, tá? Psicóloga clínica. E sou professora da Faculdade de Educação aqui lá de Altamira. Eu estou em Belém agora, mas sou professora da Faculdade de Educação também de Altamira. E sou psicóloga clínica, doutora em desenvolvimento humano, mestre em desenvolvimento humano, e estou aqui
para ministrar a psicologia da educação para vocês, tá, gente? Falar um pouquinho da psicologia da educação, eu quero que vocês terminem essa disciplina entendendo por que é que vocês estão estudando psicologia, tá? Esse é o nosso principal objetivo, fazer com que vocês entendam a importância da disciplina psicologia para a formação de vocês. Vocês são pedagogos em formação, tá? São pedagogos em formação e dentro dessa graduação vocês vão ver uma variedade, uma imensidão de disciplinas, né? E a psicologia, ela está logo no início do curso por uma razão, tá? E ao longo, né, do que vocês forem estudando, psicologia do desenvolvimento, psicogênese, concomitantemente às outras disciplinas, vocês vieram agora de bases filosóficas com o Renato, né? E aí vocês estão sendo alicerçados, vamos dizer assim. E a psicologia, ela está no alicerce da formação de vocês. Então, mas por que estudar psicologia? Esse é o grande quê da questão, é o grande X da questão. Por que estudar psicologia no curso de pedagogia? Vocês têm uma ideia? Por quê? Eu sempre introduzo as minhas aulas perguntando para os meus alunos o que é a psicologia, o que vocês entendem por psicologia. Se fala muito em psicologia, algumas pessoas já foram ao psicólogo, outras não, algumas pessoas já ouviram falar, outras confundem psicologia com psiquiatria, e aí é importante que vocês saibam, né, o que é. Se vocês vão estudar psicologia da educação, ela é uma área dentro da psicologia, porque a psicologia é muito ampla, ela é igual à medicina, assim como tem a pediatria, a cardiologia, enfim, todas as subespecialidades da medicina, a psicologia também tem as suas divisões, né? E a psicologia da educação é uma divisão, é uma área dentro da psicologia. Mas eu preciso que eu saber o que é que vocês sabem, né, de psicologia, o que vocês conhecem de psicologia. Alguém sabe, alguém poderia falar? Alguém conhece, poderia dizer o que é a psicologia? Né? A psicologia, psicólogo, o que o psicólogo faz? O que nós fazemos enquanto profissionais? Por que vocês estão estudando psicologia no curso de educação, né? Na pedagogia? Qual é a relação que existe entre a pedagogia e a psicologia? Qual é essa relação? Então, é esse o escopo da nossa disciplina, esse é o nosso objetivo, que ao final desta disciplina vocês consigam pensar mais rapidamente do que vocês estão talvez tendo uma dificuldade para fazer essa conexão agora, porque vocês talvez não tenham ainda tido a oportunidade de pensar sobre isso, né? Porque a psicologia, ela não fez parte talvez da vida de vocês até então. Pode ser que alguma pessoa, uma ou outra daqui da turma, frequente, saiba qual é o objetivo, né, da psicologia. E aí, mas o que a psicologia está fazendo na educação? Esse é o objetivo, tá? Então, a nossa ementa, pessoal, que foi aquele plano de aula remoto que eu enviei para vocês. A nossa ementa tem como objetivo, né, o objetivo geral da nossa disciplina é apresentar a história da psicologia e o surgimento da ciência psicológica e suas interligações com o desenvolvimento humano, com a educação, tá? E aí, qual é a relação do desenvolvimento com a aprendizagem? Qual é a relação da psicologia para o processo educacional? Qual é a importância, né, da psicologia para o processo educacional? Por que o pedagogo, né, por que pedagogos em formação tem que saber psicologia, tá? Então, a nossa disciplina, ela está sendo composta por 7 unidades, tá? 7 unidades. A primeira unidade, ela se intitula a psicologia ou as psicologias, né? O primeiro capítulo. Este primeiro capítulo, pessoal, ele
é o que vai iniciar vocês a estas discussões, tá? E é muito importante que vocês leiam todos os capítulos, ok? Deixa eu pegar novamente a ementa aqui que eu tô dando entrada pro pessoal. Tá? Então, esse primeiro capítulo, na verdade, o livro, deixa eu falar dele primeiro, é um livro muito didático, é um livro chamado Psicologia ou Psicologias, Introdução ao Estudo da Psicologia, e é um livro que eu utilizo com os meus alunos das licenciaturas. Não é um livro que eu utilizo com os meus alunos da psicologia. Os alunos da psicologia, como eles têm que ter um embasamento muito profundo, né? Nós utilizamos outros livros para iniciar. E aí, com os meus alunos das licenciaturas, eu sempre utilizo o livro Psicologias, que é um livro muito didático, de muito fácil compreensão e faz uma relação muito interessante entre a psicologia e a educação. Então, o primeiro capítulo, ele vem apresentar, né? Vem fazer uma introdução sobre a psicologia, da onde que veio a psicologia, qual é a diferença entre psicologia e entre psicologia científica e psicologia do senso comum, tá? E assim vai. O segundo capítulo, ele vai falar um pouquinho mais profundamente sobre a evolução da ciência psicológica, a evolução da psicologia, tá? Vai fazer uma conexão histórica sobre como que a psicologia saiu do âmbito do senso comum e se tornou uma ciência, tá? Então, vocês vão transitar no tempo, desde lá do mundo grego até o mundo moderno, entendendo de forma linear, né, essa linha do tempo da psicologia, tá? Aprofundando um pouco mais, nós vamos então, no terceiro capítulo, nós vamos aprofundar, já entrando especificamente na ciência psicológica, já com a psicologia subdividida em áreas, né? E a primeira área da psicologia que vocês vão estudar, pessoal, é o behaviorismo, tá? O behaviorismo, ou a análise comportamental, ou a análise experimental do comportamento, ou associacionismo, é tudo sinônimo, tá? Então, o terceiro capítulo, ele já vai apresentar para vocês psicologia mesmo, tá? E aí a gente vai discutindo isso ao longo da nossa disciplina. O quarto capítulo, ele vai falar de uma outra subdivisão da psicologia, que é chamada psicanálise, tá? E aqui a gente vai falar de Freud. Já ouviram falar no Freud? A gente vai falar de Freud, eu vou falar da teoria psicanalítica para vocês, tudo assim de um modo bem conectado com a educação. Qual é a importância de estudar essas escolas em psicologia voltadas para a educação, tá? Tentem fazer essa conexão todo o tempo. Então, o capítulo 4 vem falar da psicanálise, tá? O capítulo 5 vai falar da psicologia do desenvolvimento, mas de forma bem superficial, porque, como eu falei, vocês no próximo período, vocês terão uma disciplina só de psicologia do desenvolvimento. Então, agora eu vou apresentar para vocês a perspectiva da psicologia do desenvolvimento de um modo um pouco mais tranquilo, mais superficial. E da mesma forma, a psicologia sociohistórica, que é o capítulo seguinte, tá? Que é o que vai encerrar a nossa disciplina. Nós temos só 15 dias, né? Na verdade, nós temos, assim, acompanhando tudo, nós temos... A gente não vai estudar no final de semana... Então, nós temos 14 dias contando, né, de modo corrido, e aí nós vamos tentar introduzir essa relação da psicologia da educação com a pedagogia, tá? Então, ao longo de cada capítulo, no final de cada capítulo, pessoal, cada capítulo apresenta um roteiro dirigido, apresenta um questionário. E ao final do capítulo, vocês irão resolver os questionários. Estes questionários, eles deverão ser confeccionados eles deverão ser entregues até as, até as 23 horas e 30 minutos do dia subsequente, tá? Então, por exemplo, hoje nós estamos tendo a primeira aula, eu já coloquei
a aula do primeiro capítulo disponível no meu canal do YouTube. Então, vocês precisam entrar no meu canal do YouTube, se inscrevam lá, tá? Com essa aula remota eu acabei virando youtuber, né? Se inscrevam lá no meu canal e a primeira aula do capítulo 1 já está, a videoaula já está disponível para vocês assistirem na hora que der. Vocês às vezes estão trabalhando, algumas pessoas estão me mandando mensagem que estão ainda no trabalho, não podem estar aqui presentes, tá? Assim, nessa aula síncrona. Então, vão poder assistir ao conteúdo da aula quando poder, né? Então, quando puder, quando for possível e quando for melhor, mais confortável, né, para todos. Então, ao final, vocês irão responder um questionário. Então, por exemplo, amanhã, que é dia de aula, né, que é dia 4, a nossa atividade, ela é assíncrona. Por exemplo, essa atividade agora é síncrona. Amanhã a atividade é assíncrona. Nós não vamos ter videoaula, mas vocês já vão ficar com a atividade para me mandar até amanhã às 23h30, antes da virada, tá? Antes de virar para o outro dia, ou seja, antes do sábado, vocês têm que me mandar esta atividade. E assim sucessivamente. Para cada capítulo tem uma atividade, vocês terão um dia inteiro para realizar aquela atividade e me mandar. Vocês deverão mandar essas atividades para o e-mail que eu coloquei no plano de aula, tá? Que é pribelardmendes@yahoo.com.br, e vocês deverão encaminhar estas atividades, tá? Com o nome de vocês, colocando direitinho. Não esqueçam de, quando vocês mandarem as atividades, colocar lá no e-mail atividade 1, atividade 2, atividade 3, porque tem gente que vai mandando e-mail e não coloca, só vai mandando e não coloca, não discrimina o que é. Imagina, vocês são a 4ª turma que eu estou dando aula, né? Então, é muita atividade que eu recebo e que eu tenho que corrigir para poder dar conta disso tudo, certo? Então, nosso cronograma, gente, ele tá todo organizado a partir de hoje até o dia 18, com todas as atividades que vocês têm que fazer, com toda a nossa programação. Então, leiam com cautela o nosso cronograma de atividades, tá? Então, gente, o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês percebam qual é a importância da psicologia para o curso de pedagogia, tá? E aí eu fiz uma pergunta inicial para vocês. Ou melhor, o que é psicologia? Eu vou ter que escolher alguém aqui para falar? Todo mundo consegue falar ou tem gente que está sem microfone? Eu acho... Oi, boa noite. Boa noite, Rayane. Então, eu creio que psicologia é a área que estuda a mente humana, os comportamentos. Tô na aula. Sim. A Rayane disse que a psicologia é a área que estuda a mente humana. Isso mesmo. Quem mais? Quem mais tem uma ideia do que seja psicologia? Quem tem assim uma leve... Boa noite, Rogério. Eu acho que a psicologia é que estuda assim a vida humana, o aspecto de vida de cada um, o jeito de ser de cada um. Mais ou menos isso. Sim, estuda o jeito de ser. Quando eu estou na sala de aula, os alunos vão falando, eu vou escrevendo no quadro. Eu vou criando tipo um painel assim com as ideias principais que os alunos vão dizendo, tá? Então imaginem que eu tô na sala de aula escrevendo na lousa. Tá lá no quadro branco, tudo que vocês estão falando, tá? Que mais? O Rogério já falou, a Rayane. Concordo com a Rayane e não somente como comportamento também. Exatamente, estudo o comportamento, a mente. Que mais? Quem mais quer falar? O que é psicologia para vocês? O que vocês entendem de psicologia? Vamos lá. Aqui vocês podem se esconder atrás das câmeras, né? Lá na sala de aula ninguém foge de mim. Todo mundo fala.
Aqui a Silene abriu aqui a... E aí, Silene? Cadê? Já saiu a câmera. E aí, Silene, o que é psicologia para ti? É compreender e explicar o comportamento humano. Uhum. Isso, a Elane escreveu aqui no chat: estuda o comportamento do ser humano na sociedade. Isso. Vocês estão indo bem, tá todo mundo me dando ideias legais sobre a compreensão que vocês têm da psicologia. Que mais? Qual é a ideia de vocês sobre psicologia? Quem ainda não falou? Gabriela, Letícia, Lorena, Michael ou Michael? Mauricélia, Melricélia, que mais? Qual é a ideia de vocês sobre psicologia? Vamos lá, gente. Participação, é tudo. Vamos lá. Eu sei que vocês podem estar cansados, mas vamos lá. Bom, quando eu fazia algumas consultas com a psicóloga, pelo que eu pude observar, ela procurava compreender o que eu sentia, algumas coisas do meu dia a dia, comportamento, para poder me ajudar com aquilo que eu tenho que lidar e melhorar, e até mesmo algumas questões que eu tenho que resolver. Isso, então, é trabalhar com o sentimento do outro, né? Tentar compreender como é que o outro se sente. Isso mesmo. Que mais? Que mais? Quem mais quer falar? Boa noite, professora. Boa noite. Oi, Marinalva. Eu acho, assim, no meu modo de pensar, eu acho que o nome já é assim bem, quando fala de psicologia, já é o que mexeu com o psicólogo, da pessoa, com a mente. Então, assim, para mim, eu acho que é uma matéria muito difícil. Tá? Com o ser humano, com o modo de lidar com ele, é muito difícil, sabe? Eu acho que é bem complicado quando essa parte aí, mas vamos ver. É isso, aprender um pouco mais, mas eu creio que é isso, é o comportamento, a mente, entender o ser humano, né? Tentar, pelo menos. Entender o ser humano, certo, isso mesmo. Que mais? Que mais aqui? Qual a ideia de psicologia que vocês estão trazendo para essa disciplina, né? É importante eu saber o que é que vocês sabem, porque se eu vou falar de psicologia da educação, eu preciso partir, né, de um início, obviamente, e eu preciso saber qual é esse início de vocês, o que é que vocês sabem, o que é que vocês entendem. Isso já é o papel do professor, né? Saber como é que o aluno está chegando na sala de aula, qual é a base que ele tem, né? Qual é aqueles conhecimentos que lá na psicologia da aprendizagem vocês vão ter, que nós vamos chamar de pontos de ancoragem. Quais são os pontos de ancoragem de vocês, né? Isso já é psicologia da aprendizagem lá na frente que vocês vão estudar, mas eu já estou antecipando. Então, o que é que vocês sabem? É isso, a psicologia ela é a ciência que vai estudar o comportamento, vai estudar a subjetividade, vai estudar e vai compreender, né? O objeto de estudo da psicologia vão ser todos esses que vocês estão falando aí. O sentimento, o comportamento, a subjetividade, a mente, né? Cada escola da psicologia, cada área específica, né? Assim como o pediatra se dedica a clinicar criança, né? Na psicologia também existe uma área específica para cada situação. Então, qual é o objeto de estudo da psicologia da educação, né? Qual é o objeto de estudo? É compreender os fenômenos psicológicos que podem estar impactando no processo educacional. Então, fenômeno psicológico é uma particularidade que os psicólogos podem e devem, né, estudar, entender. Então, quando falamos de psicologia da educação, falamos de uma área da psicologia dedicada a compreender
quais são os fenômenos psicológicos que podem estar impactando a educação, que podem estar impactando o processo do ensino e do aprendizado, tá certo? Então, é muito importante que vocês, enquanto pedagogos em formação, saibam, tenham essa noção, porque isso é válido para a área de vocês, para a atuação de vocês, e é válido para a própria vida de vocês como um todo, né? A Letícia está falando aqui. Eu acho que sabemos o básico, porque sempre teve um certo tabu sobre a psicologia. Olha, a Letícia está falando uma coisa importante e uma coisa interessante, porque realmente a psicologia, ela é permeada por um estigma, ela é permeada por um tabu. As pessoas, elas não conseguem ainda falar abertamente que vai ao psicólogo, porque a ideia que a sociedade, de modo geral, tem é que quem vai ao psicólogo é quem está louco, né? Essa é a ideia, infelizmente, que foi perpetuada na nossa sociedade, na sociedade de modo geral. Então, existe sim um tabu sobre a psicologia e isso acaba impactando na nossa profissão e acaba impactando na saúde das pessoas, porque quando a pessoa ela não procura o psicólogo para cuidar de situações que estão ali atrapalhando a funcionalidade dela dentro da sociedade como um todo, isso acaba prejudicando ainda mais. Então, existe sim, Letícia, você está correta, esse tabu por trás da psicologia, sim, né? Eu tô lembrando aqui da cena que eu sempre, quando eu faço essa pergunta na sala de aula, as pessoas levantam a mão assim, bem discretamente, né? Eu for no psicólogo, né? Aquela coisa assim, meio que discreta, para não falar para ninguém que vai no psicólogo, porque obviamente que as pessoas, né, infelizmente, vão fazer associação entre psicólogo e problema, psicólogo e dificuldade, psicólogo, né, aquele profissional que vai resolver, né, os problemas, o adoecimento psíquico que a pessoa pode estar apresentando de um modo geral. Mas vocês estão corretos em tudo isso que vocês falaram. A psicologia é uma ciência, tá? Eu tenho só uma correção a fazer, porque vocês restringiram a psicologia ao ser humano, tá? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento, pode ser uma ciência que estuda o comportamento dos seres vivos, de modo geral. Então, hoje nós temos psicólogos comportamentais que estudam o comportamento de cachorro, de outros animais, de peixe, né? Eu tenho amigos que são da psicologia comportamental que se dedicam a estudar o comportamento dos macacos, né, como que eles reagem. Então tem todo um embasamento que ao longo da disciplina vocês vão entender, né, essa questão. Mas a psicologia ela não é voltada somente para o ser humano, tá? Apesar de, como vocês vão ver nos textos, os 2 primeiros textos, principalmente o capítulo 2, ele vai focar a atenção para o ser humano, tá? Mas já fica dito aqui que a psicologia ela não é voltada somente para os seres humanos, tá? Ampliem essa visão de vocês para os seres vivos de modo geral, tá bom? O Michel tá falando aqui. É Michel ou Micael? Como é que é o correto? Me avisa aí para eu falar direitinho, tá? O Michel tá falando aqui. Michael, valeu, Michael. O Michael tá dizendo aqui, é como tirar carteira de habilitação. Lá a psicóloga não vai dizer se a pessoa é doida. Ela vai analisar a capacidade de percepção de um possível acidente, como a pessoa vai reagir e etc. Exatamente. Então, olha só, ele está buscando a atuação da psicologia numa área bem específica, que é a psicologia do trânsito, né? É isso mesmo. A psicologia ela está presente em várias esferas, né, da nossa sociedade. Ela está presente no hospital, ela está presente na escola,
ela está presente nas organizações de modo geral, está nas instituições militares, está presente na clínica particular, está presente em todos os âmbitos. Onde eu costumo dizer para os meus alunos, onde tem pessoa, gente, tem psicologia, tá? Porque tem subjetividade. Não estou restringindo a pessoa, mas se você for, por exemplo, em um canil qualquer de adestramento, pode ser que ali tenha um psicólogo especialista em adestramento, porque vai ter como base a psicologia comportamental ou behaviorista, que é a psicologia que vocês vão estudar no 3º capítulo, tá? Então é importante que vocês tenham essa noção para que vocês não restringam. Tá desligando aqui o meu computador, deixa eu colocar aqui a minha fonte, tá? Ok, agora sim. Já ia apagar aqui a aula. Então, eu tô olhando para cá e para cá, porque eu tô falando com vocês aqui, eu tô gravando no meu celular aqui do lado. Que aí depois eu vou colocar à disposição esse nosso diálogo aqui que nós estamos tendo. Mas, repito novamente, a videoaula do capítulo 1 já está disponível no meu canal do YouTube. Vá lá, dá um like, se inscreva, tá? Vamos promover a psicologia. Eu virei youtuber nesse processo aqui de aula remota. Eu nem sabia mexer direitinho, agora eu tô começando a ficar mais familiarizada com essa ideia aí, tá? Então, falar de psicologia é falar destas questões que envolvem o comportamento, a subjetividade, a mente. Falar de psicologia da educação é falar dos processos psicológicos que podem alterar, que podem facilitar e prejudicar o processo de ensino, aprendizagem. Eu quero que fique muito claro isso para vocês, tá bom? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é importante, gente, vocês perceberem a psicologia dentro dessa esfera, né? Como uma ferramenta do pedagogo, tá? Como uma ferramenta a mais do professor, né? Porque qual é a importância de se estudar psicologia? Essa é a pergunta que eu quero que vocês tenham na ponta da língua no final desta disciplina. Qual é a importância? Anotem isso aí. Anotem aí no caderno de vocês. Que lá no final eu vou fazer essa pergunta para cada um. Qual é a importância de estudar psicologia no curso de pedagogia? Tá? Fiquem amadurecendo essa resposta ao longo da nossa disciplina, ok? Vocês estão ouvindo? Tá? Então, é importante pensar nessas questões, porque a psicologia, ela é muito ampla. Ela é uma área muito ampla, tá? É uma área que ela pode estar disponível para várias esferas, né, de atuação, várias, mas da mais próxima até a mais distante de nós, tá? No caso de vocês, está presente na formação de vocês, tá? Então, essa questão do tabu que a Letícia, foi a Letícia? Cadê a Letícia? Essa questão do tabu que a Letícia trouxe, né, levantou essa questão, é muito importante de ser discutida, de ser debatida, porque é uma realidade que nós, psicólogos, que a psicologia de uma... Hoje está menos, mas ainda existe muito tabu, sim, sobre a atuação da psicologia, sobre ir ao psicólogo, etc. Né? Então, tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, porque eu sei que confunde, eu sei que os meus alunos confundem. Qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Vocês sabem? Qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Eu acho assim, que o psiquiatra, ele é mais técnico e o psicólogo, ele é mais diálogo, mais conversa e assim. Uhum. Alguém mais?
que eu entendo um pouco é que o psicólogo ele vai entender o comportamento, o problema que aquela pessoa está sentindo, e o psiquiatra ele vai avaliar para poder possivelmente medicar aquela pessoa. Já a psicóloga não pode medicar, já o psiquiatra sim. Certo. Eu também procuro isso. Certo. Quem mais? Qual é a diferença? O psiquiatra vai dar o diagnóstico e o psicólogo vai ajudar a pessoa a se recuperar. Que mais? Qual é a ideia que vocês têm dessa diferença entre psiquiatra e psicólogo? Bom, é que nem os meus amigos já pronunciaram. Eu, justamente, quando eu já tive a consulta com a psicóloga, ela me encaminhou para a psiquiatra para que eu pudesse ter uma medicação adequada, já que eu acho que ela não tem, como posso dizer, autorização para poder passar a medicação. Então, essa foi a diferença que eu pude observar. Certo. Mais alguém? Boa noite, professora. Boa noite, Arnaldo. Professora, na verdade, é justamente isso aí que a menina colocou. A psiquiatra, na verdade, ela vai ministrar a dose exata para determinados problemas, né? E a psicóloga fica acompanhando todo esse processo. Tá entendendo? Certo. É mais ou menos isso que acontece. Sim? Certo. Ok. É por aí. Mas tem uma diferença muito importante aí, gente. Tá? Tem uma diferença muito importante aí. Tá? Tá correto o que vocês falaram. Com uma diferença, Micael, ai meu Deus. Pera lá. Micael, né? É isso? Isso, professora. Micael, a diferença é que nós podemos sim diagnosticar, tá? Nós temos formação para isso, nós fazemos diagnóstico, para psicodiagnóstico, por isso existe uma formação específica que é psicodiagnóstico. Fazemos o encaminhamento para o psiquiatra fazer a medicação quando, por exemplo, eu, Priscila, psicóloga, detecto que o Micael está com depressão. Ele vem, ele me procura, eu faço o diagnóstico, ele está com depressão. Apesar de saber qual é a medicação útil, né, útil para essa psicopatologia, eu realmente não tenho autorização para medicar, porque eu não sou formada em medicina, gente. Psiquiatra é médico, tá? Psiquiatra é formado em medicina e faz uma especialização em psiquiatria, ok? Ele faz lá 6 anos de medicina e, se não me engano, mais 3 de psiquiatria, ok? Eu fiz 6 anos só de psicologia. A gente estuda remédio, a gente estuda todas as doenças psicológicas, mas nós não temos autorização para medicar porque nós não somos médicos, ok? Tá claro? Tá entendido? Tá? Ficou agora bem esclarecido isso? A diferença principal é essa, é a nossa formação. Nós psicólogos não somos médicos, somos psicólogos graduados em psicologia, ok? O psiquiatra é médico, ele é graduado em medicina e especialista em psiquiatria, ok? Tá? Então, gente, essas questões, quando se fala em psiquiatra, o tabu é 2 vezes pior, porque sabe que quem vai para o psiquiatra é porque vai tomar remédio psiquiátrico, o famoso tarja preta, né? E que o pessoal tem muito medo do famoso tarja preta, né? Então é uma questão assim que esses tabus, eles são permeados na nossa sociedade. Mas a Esther está perguntando, mas o psicólogo pode sugerir a medicação fitoterápica, né? Olha só, veja bem, eu, Priscila, não prescrevo medicação nenhuma. Não prescrevo medicação, nem fitoterápica, nem outro tipo de medicação, tá? Eu, particularmente, não faço isso. Não podemos fazer isso. E não devemos, tá? Não devemos. Posso falar, toma um Dorflex, mas isso todo mundo fala, toma um Dorflex.
né? Mas o Dorflex, ele não resolve problemas psicológicos, nem tampouco psiquiátricos, tá? Então, eu particularmente, quando eu avalio que um paciente necessita de acompanhamento psiquiátrico e dentro desse processo precisa de uso de medicação, eu faço encaminhamento para psiquiatra, tá? Para o ou a psiquiatra, ok? Tá? Então, eu não medico, eu não indico e eu não falo de medicação, eu não sugiro nenhum tipo de medicação para paciente nenhum, tá bom? Porque é algo muito sério, muito embora eu tenha conhecimentos de colegas meus de profissão que passam sim medicação para os seus pacientes e isso eles estão infringindo o nosso código de ética. Nós não podemos fazer isso, tá? Nós não temos autorização para isso, ok? Bom, então, com relação ao que nós estamos trabalhando, opa, que legal, nós estamos em 24, né? 24 pessoas, então, mas ainda tem bastante gente fora da sala de aula no momento, né? Espero que essas pessoas possam acompanhar as videoaulas que já estão disponíveis lá no meu canal do YouTube e essa aula que daqui a pouquinho eu vou postar lá, tá bom? Sim, eu queria fazer um esclarecimento. Quando vocês ouvirem as videoaulas, provavelmente as videoaulas elas não estão direcionadas para vocês, porque como eu estou dando aula nesse período para várias turmas de licenciatura e eu utilizo a mesma literatura, a mesma bibliografia que é esse livro, algumas vezes vocês vão ouvir no vídeo: olá, eu estou começando a disciplina, a psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento e tal, tá? Mas é só a introdução, é só o início. Todo o conteúdo que vocês vão lá ver é para vocês e para todos que estão ali visualizando aquela, como é que eu posso dizer? Aquela aula, tá bom? Tá? Então, cada videoaula tá lá postado e tá com um nome específico para que vocês têm que acompanhar lá na nossa ementa. Gente, acompanhem a ementa, senão vocês vão ficar perdidos do que fazer, tá certo? Então, nós precisamos... Professora. Oi. Aproveitando que a senhora está falando da ementa, eu verifiquei lá que tem um dia, eu não entendi direito se é aula ou se a senhora vai liberar alguma coisa para a gente assistir, que ele começa às 17h30. Deixa eu ver aqui, é porque a gente vai recortando de outras turmas. Qual é exatamente em que parte? Peraí, só um instantinho, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Desconsiderem qualquer coisa de 17h30, é porque essa ementa eu já remendei para fazer de vocês. Então, provavelmente é da minha outra turma que eu dou, né? E aí eu só fiz fazer as alterações específicas para vocês. Na terceira aula, porque tipo dia 9. Dia 9. Tem, das 17h30 às 18h. Dia 9. Deixa eu ver. É 18h30, na verdade, né? Não, 17h30. Não, 17h30. Não, desconsiderem, tá? Desconsiderem. Na verdade, eu ia colocar aqui 19h30, que foi a hora, né? Até as 21h. Certo? Porque como eu falei, aí lá embaixo também tá do mesmo jeito lá do BRV. Tem outros 3 dias também que tá do mesmo jeito. Gente, eu acho que eu mandei a ementa errada pra vocês, não. O resto tá direitinho, não tá? 19h30 às 21h? O resto eu acho que tá assim. Por isso que eu pedi pra vocês verem, né? Que é justamente pra vocês me sinalizarem onde é que estão possíveis erros aqui. Mas na terceira aula, que é do behaviorismo, né? É que tem esses errinhos aqui de horário. O resto tá tudo ok. Porque... A segunda também, professora. A segunda aula, a terceira e a última. Ixi, Maria.
Mas tá jóia. Só falta essa correção no horário mesmo, professor. Só no horário? Tá 23. O primeiro já tá 19h30. Só os outros 3 que estão em 23h30. Entendeu? 23h30? Onde é que tá? Não, é os trabalhos que vão ser entregues, né? Na verdade, o horário aqui embaixo está aqui, 19h30. Acho que eles estão... 23h30. Atividade sincrônica por Google Meet, né? Às 19h30. Todos eles estão assim. Eu acho que eles viram a entrega do trabalho. Entrega do trabalho até às 23h30 de amanhã. Que amanhã nós não temos encontro virtual, certo? Vocês terão até amanhã para entregar a resolução da atividade do primeiro capítulo, ok? Professora? Oi? O que acontece se a gente não conseguir entregar no prazo que a senhora colocou? O que acontece, né? Porque, na verdade, essas atividades, vocês não vão fazer prova, eu não vou fazer prova para vocês, né? Cada professor definiu uma metodologia de avaliação, né? Então, o que eu tenho para avaliar vocês é a resolução das atividades. Tem professores que estão deixando prazo para entregar trabalhos depois que a disciplina entrega, né? Se encerra. E eu, particularmente, eu não gosto muito disso, porque isso fica atropelado, no meu ver, acaba acumulando. Eu acho que se a disciplina acaba, as atividades elas devem acabar junto com a disciplina. E aí vocês ficam livres para fazer a outra disciplina, que naturalmente terão outras atividades. Aí vocês ficam muito sobrecarregados, né? Mas vocês vão perceber que as atividades, elas são bem pontuais com relação aos textos que vocês vão ler, tá? Elas são bem pontuais com relação aos textos. Então, a pergunta dela, o que acontece se a pessoa não entregar? Né? Eu costumo dizer, faça o possível para entregar. Faça o possível. Tá? Assim, eu acho que é a melhor maneira que eu tenho para que tudo transcorra dentro da nossa disciplina de modo tranquilo para todo mundo, tá? Aí, quais são as formas que eu estou aceitando? Faz num pedaço de papel, bate uma foto, me manda com uma letra legível. Se você tem computador, digita só a resposta, manda, pode me mandar para o meu WhatsApp e pode mandar para o meu e-mail, tá? E professora, no final da videoaula vai ter um questionário, é isso? No final da videoaula, no final do capítulo do livro, gente. Do capítulo do livro, livro. Os questionários estão todos no livro, tá? Okay. Todos no livro, todos, ok? Professora. Pois não. Então é pra gente ler o capítulo e ver a videoaula amanhã e entregar o trabalho amanhã até às 11h30. Isso, exatamente. É por isso que eu não quero me delongar muito agora, porque eu quero que vocês façam, que vocês visualizem a videoaula, tá? E leiam o capítulo do livro. E aí vocês vão ter até amanhã para entregar esse material, tá? Até amanhã às 23h30. Por isso que amanhã vocês não vão ter aula comigo online, tá? Eu deixei esse dia para vocês resolverem as atividades, ok? Tá entendido? Tá? Entendi. Tem alguém falando, porque durante o dia até às 6 não posso, aí só dá à noite. Tá, então a gente vai encerrar aqui, vocês vão ter esse resto da noite para assistir a videoaula, tentarem ler o texto, né? E até amanhã resolver as questões, tá ok? Tá, eu acho que fica tranquilo assim. Professora, tem mais outra pergunta. Pois não. Quando a gente enviar o trabalho para a senhora, a gente reescreve as questões e coloca a resposta, ou a gente só pode colocar as respostas? Pode colocar só as respostas, tá? Coloca só o número 1 e resposta, número 2, resposta, tá? Não precisa mandar as perguntas, tá bom? O que vocês precisam fazer é colocar o nome no trabalho,
porque às vezes estão mandando trabalho sem nome para mim, tá bom? Eu vou encerrar aqui A senhora exige capa? Não, não exijo capa. Eu vou encerrar aqui no vídeo, mas a gente vai continuar aqui, eu vou continuar aqui com vocês. Eu só vou encerrar aqui porque já tá com 50 minutos. Aí fica muito pesado, as pessoas estão com pouca internet para visualizar, tá bom? Então, assista a videoaula, faça as atividades e encaminha para mim para constar, ok?